Boa noite para você aí do Instagram. Boa noite para você que vai me ver depois. Vou colocar aqui o tema da nossa live, que é: que homem queremos deixar para o mundo? Reflexões acerca da criação de meninos. Ok? Reflexões acerca da criação. Boa noite, já chegou minha convidada, o pessoal tá chegando, o Instagram tá avisando. Tô colocando o tema aqui, gente, sejam bem-vindos. Reflexões acerca da criação de meninos. Hoje não vai ter música, porque eu tô sem Wi-Fi, eu tô no 4G, eu espero que dê pra me ouvir. Vocês estão me ouvindo? Peraí, gente. Olá, Márcia, Fragner. Alguém me dá um feedback se estão me ouvindo? Estão me ouvindo bem? Já vou chamar nossa convidada. Só vou tirar minha capinha porque ver se ouve melhor. Peraí. Oi, pontual aqui. Tudo bom? Obrigada. Dá para ouvir bem? Você viu? Eu tava já no Instagram, daí eu vi que você entrou ao vivo, já entrei na hora. Muito bom. Thaís, eu vou me apresentar então para o pessoal que está entrando, que não me conhece ainda. Depois eu Sim, passo a bola para você se apresentar, contar um pouquinho de você, para a gente começar nosso bate-papo, tá bom? E aí, esperar o pessoal também vai tá entrando. bom. Gente, para quem está chegando aqui a primeira vez, sou Tatiana Schiavinato, psicóloga clínica, especialista em adoção, agora em formação em disciplina positiva. Apaixonada por ensinar, compartilhar e orientar as pessoas, seja no consultório, seja aqui, né? E toda quinta-feira a gente faz uma live sobre parentalidade no geral. E hoje eu chamei a Thaís, mãe de 3, aqui para conversar com a gente. Eu sou mãe de 2. E a gente vai ter um bate-papo super legal. E amanhã tem live, toda sexta tem live sobre adoção, específica sobre adoção. Lembrando que estamos em semana de pré-desafio. Temos uma jornada, né? Como se fosse um curso em aula, 7 dias gratuitos, só se inscrever no link da bio. Thaís, conta um pouquinho de você, se apresenta, conta um pouquinho o que te fez criar o canal Em Casa a Gente Conversa. Gente, boa noite. Eu sou a Thaís Maruoca. Eu tenho 3 filhos. Tenho a Maia, de 5 anos, a Inaê, de 3 e o Leon, de 1 e 11 meses. Já ele faz 2 aninhos. Então, meu primeiro menino. Sou jornalista, tenho um podcast semanal sobre maternidade, criação, a vida da mulher e várias outras coisas. Agora a gente foi expandido sobre vários outros assuntos, Legal. isso, lifestyle. Ixi, a gente já falou sobre várias coisas por lá, saúde. E aí, inclusive, o último podcast foi com a Tati, né, Tati? Sobre Uhum. adoção. Tiveram 2 episódios, um episódio sobre adoção. Só com histórias de adoções, né? Pessoas contando como que foi adotar, aí umas histórias Bacana. lindas. Ficou grande demais o episódio, dividi em 2. E aí a segunda parte é com a Tati e outros profissionais também, que chama Tudo que você deve saber, né? Se você quer adotar uma criança. Então ele tá bem completinho, tá bem legal. Você me Legal. Então, perguntou sobre como começou o podcast, né? O o canal. podcast, por que você decidiu, assim, criar, né, todos esses canais, assim? E O achei perfil. um nome muito interessante, em caso a gente conversa. O Criativo. Em Casa a gente conversa veio justamente porque falava muito, né, somente de maternidade, aí é uma frase aí que todo mundo já ouviu falar alguma vez. Em casa a gente conversa, mas lá é justamente uma desconstrução, inclusive, dessa frase, né? Porque o Em Casa a gente Tá. conversa vem muito com um significado de em casa você vai apanhar, né?
mas lá o que a gente conversa muito é de disciplina positiva também, que é o que você conversa e aborda bastante por aqui também, né, Tati? A gente Uhum, fala de sim. criação com apego, então, muito de Legal. amamentação, livre demanda, cama compartilhada. Então, a gente segue mais essa linha por lá. E mantive esse nome até porque tem esse outro significado, que em casa a gente conversa. Então, da conversa mesmo ser a base de tudo. Então, tem esses dois significados, né, com a frase famosa aí de toda mãe. E também da gente realmente conversar por aqui. Eu abri o perfil antes tinha até outro nome, onde eu compartilhava coisas assim da maternidade. Eu queria até para eu poder Tá. guardar muitos, fazer um diário Registros, para os né? meus filhos. Isso. Uhum, Então, assim, lá é onde eu escrevo muitas coisas para eles, escrevo cartas, legal. escrevo textos assim para e eu guardo todos eles para quando eles crescerem, eles lerem tudo. Então começou por aí. E como eu sou jornalista, né, que eu comentei, aí acabou surgindo essa ideia de eu fazer o podcast e tô Uhum, adorando, já faz um ano. Tô adorando, já entramos agora, o próximo vai ser o número que 50 já. legal. Eu vi o número. E você falou dessa questão do registro, né? Eu às vezes escrevo, né, umas coisas para eles no Instagram e coloco hashtag, né, para Theo ver, para Noah ver. Mas uma coisa que eu fiz desde que eles eram pequenininhos, eu mando e-mail para mim mesma, Ah, para eu legal. lembrar de coisas que eu não quero esquecer e eu sei que daqui 20 anos eu vou esquecer. E Então, às aí vezes tem eu um falo, e-mail só para isso. só pra isso, assim. O Theo tá fazendo isso, não sei o quê, faz assim, o Noah tá assim. E aí, só pra mim, nada, não Sim. necessariamente pra eles verem, se eles quiserem, ok, mas pra eu lembrar. Porque, né, às vezes a gente pergunta pros nossos pais, né? Mas como que era que eu não sei quando? Mas como que era, não sei o quê? Uhum. Sei lá, esqueci já. E até o podcast vai ser mais uma forma de registro, né, de tudo, porque a gente acaba Sim, conversando muitas coisas por lá, em que eu conto como que tem sido nos últimos dias aqui com eles, então acaba sendo também uma forma de registro. bacana. E quando eu te chamei pra fazer essa live, esse bate-papo, você tem um menino e duas meninas. O Leão Leão, gente, nomes lindos. Aliás, preciso falar que se eu tivesse uma menina, eu tive Theo e Noah, mas se eu tivesse uma menina, seria Maia. Eu amo Ah, Maia, é? sou apaixonada. E o que você imaginou, assim, Thaís, desse tema e o que você pensa? Você sentiu igual eu? Porque eu até escrevi, né, sobre isso, que quando eu descobri que eram meninos, eu fiquei, ai, ufa, menino, sabe? Tipo, vão sofrer Uhum. menos. O que você pensa sobre isso, assim? Como o meu foi o oposto, eu tive primeiro meninas, vou sofrer um pouco com meninas, porque o sofrer que a gente diz, né, nessa questão de proteger para o mundo que a gente vive, né? Uhum. Então, ser mulher foi uma construção também bem grande aí desde quando a minha primeira filha nasceu para agora. O orgulho que eu tenho de ter meninas e até antes de eu saber o terceiro, foi sexo surpresa. Aí naí o Leão eu soube só quando nasceu, só no parto. E, e eu ficava, nossa, se for mais uma menina, que sensacional ter três mulheres, colocar três mulheres nesse mundo. Mas no começo eu fiquei realmente assim, né? Como que seria, como vai ser, e ainda penso, né? Como que vai ser nesse mundo em que realmente mulher tem muito menos espaço que homem, mercado de trabalho, que mulheres são abusadas, que tem muita relação, né, entre namorado, marido, mulher, que é abusiva. Então eu tenho ainda uma preocupação com elas em relação a isso. Eu acho que isso que foi um alívio, né, quando você sentiu quando viu que eram dois meninos. E quando veio ele foi justamente por eu já ter construído isso um tempo já com as duas meninas, foi quero criar meu filho de uma forma justamente para ele não ser esse machista, esse homem violento, esse homem sem noção, porque do mundo já está cheio, né? Então quero criar um homem diferente, que é um homem, inclusive um tipo de homem que eu quero que minhas filhas se relacionem também. Tá. E que Então, tipo de homem você imagina? Até fiz umas anotações, assim, do que eu pensei em falar, mas queria te ouvir. E aí a gente vai trocando, assim. Como que você acha? Como que você enxerga? Claro que é uma construção, né? Para que nossos filhos de hoje não se tornem os escrotos de amanhã, os machistas de amanhã. É claro que a gente, né? A gente vai guiar, instruir, educar, amar, mas claro que não tem como a gente controlar, né? Exatamente o comportamento, uhum. mas eu acredito muito na educação. O que você acha? O que dá?
Eu acho que o começo de tudo é você justamente criar. É uma criança, né? Não é um menino, menina diferente. Eu acho que tem que criar igual. Então, muitas coisas assim básicas, né? Vamos colocar de coisas práticas no dia a dia, eles ainda são pequenos, então ainda não Uhum. passei por muita coisa, mas assim, o que eu imagino é coisas de dia a dia que você ouve muita história em famílias em que as mulheres são as que cuidam da casa. Você vai me ajudar aqui a arrumar a casa e homem, você pode ir lá ficar brincando ou assistindo TV. Aqui estamos arrumando, às vezes ele não entra no fluxo porque ele tem um ano e pouco ainda, mas vamos arrumar, eu peço para ele colocar o brinquedinho dele, guardar uns 2 brinquedos pelo menos, sabe? Tá lá junto, colocar pratinho na pia, quando crescer, vamos lavar louça, vamos junto, vamos estender roupa, vamos lavar roupa, enfim. Incluir eles nas tarefas domésticas. Eu acho que muito depende também de como que é em casa, né? E Sim. como que é se a pessoa for casada, se for casada com um homem. Como que esse homem tá agindo na sua casa, né? Uhum. Esse homem arruma as coisas da casa, esse homem divide a tarefa com você ou ele te ajuda, né? Que é aquele negócio, Exemplos, né? inclusive, sim, aquele negócio que a gente fala de não falar para o pai ajudar, né? O pai não ajuda, o pai tem obrigação de fazer tanto quanto você, né? Sim. Então, dividir as tarefas e as crianças vão observar isso e eu acho que é a melhor forma, inclusive, delas aprenderem, né? Elas Sim. observarem. Meu marido aqui, inclusive, faz até mais coisa que eu aqui em casa, coisas de casa, de limpeza e de cozinhar. Ele sempre morou fora desde pequeno, sempre se virou, desde Uhum. pequeno, bem adolescente, sempre se Sim. virou. Então, cozinha, ele que cozinha, eu não sei cozinhar. Então, em relação a isso, eu tô tranquila que eu sei que meu filho vai ver. E eu vejo assim, aí entra também questões de brincadeiras, né? Qual que Sim. é o problema de um menino brincar com uma boneca, brincar de casinha, brincar de panelinhas, né? Às vezes as pessoas têm um certo medo disso, de ai meu Deus, meu filho depois vai ser gay porque tá fazendo isso. Primeiro de tudo, que problema teria se ele fosse gay, né? Mas entrando nisso, não que ele vai fazer isso, não vai tornar o menino gay, né? Ele Então, mas vai. eu não fico aqui Pode falar. pensando que quando as pessoas elas pensam isso, e às vezes acho que nem é na maldade, acho que as pessoas veem e já, né, já vem aquele pensamento muito enraizado, mas porque Sim, ainda não é internalizado o papel do cuidado para os homens. Porque assim, é só uma criança brincando de cuidar, que pode ser da boneca, do bichinho, né, do sim, cachorrinho. brincadeira não tem gênero, né? Brinquedo não Não, tem gênero. e o Então, cuidar não tem gênero, né? Você ter uhum, afeto pelas sim, pessoas e pelas coisas, não tem gênero. E sim. aí, tanto é que eu sempre conto essa história, que uma vez eu tava atendendo uma paciente e ela tava muito revoltada com a cunhada. Ela falou assim, é porque a minha cunhada falou que vai dar, ela é feminista e falou que vai dar uma boneca pro meu filho. Eu não vou aceitar, porque meu filho vai ficar brincando de ser mamãe. Aí eu respirei e perguntei, mas ele não pode brincar de ser papai? E ela ficou com uma cara de assustada, porque ela não tinha pensado sobre isso. É algo automático, as pessoas não pensam. Acho que é legal trazer, inclusive, esse tema e conversar Sim. sobre isso, justamente para trazer mesmo, para abrir esse tema, assim, né? Para trazer esse diálogo, porque às vezes a pessoa não para pensar nisso, nunca parou para pensar. A gente já vem de uma sociedade que fala muito isso, veio de uma criação assim, nossos pais foram criados dessa forma, passaram isso pra gente. E aí, Exato. se alguém não chegar e nos mostrar que existe uma outra realidade, uma outra possibilidade, às vezes a pessoa não enxerga, né? E só repete, Então, né? Ela só por aqui, vai repetindo dentro do inconsciente, só sim, vai ó, no fluxo da repetição. Inclusive, eu sim, até fiquei pensando aqui, né? Eu acho que o primeiro ponto da gente criar meninos diferentes, enfim, igual às meninas, até ser essa coisa mais igualitária, é ir totalmente do inverso do antigamente, né? De como se criava meninos. Então, que meninos não podem chorar, que não uhum. podiam demonstrar fraqueza, que meninos não podem demonstrar esse sentimento e demonstrar qualquer tipo de vulnerabilidade, porque aí qualquer coisa desse tipo, ela vem desde cedo, né? Mas você tá virando uma mulherzinha, você quer ser marica, você quer ser viadinho, porque você é viadinho, então você chora. Ou seja, que aí vem bem da Masculinidade estrutura. tóxica, né?
Mas assim, é muita gente, assim, vários homens que eu converso, pessoas da minha família, pessoas que eu me relacionei, falam a mesma coisa. E são pessoas de 30, 35 Uhum. anos, né? É a mesma coisa, do tipo, ah, não, né? Não podia, né? Ou aí falam, né? Sempre falam assim, ah, hoje meu pai é até diferente, pensa diferente, mas quando eu era criança, se eu me machucasse, se eu começasse a chorar, já vinham logo. Para de chorar, Então, menina, isso é óbvio. aí que entra a questão que eu tinha falado, né? O começo de tudo. Crie seu filho como se fosse sua filha, uma criança qualquer, né? Um gênero qualquer, não importa se é menino ou menino, você não criar diferente. O que acontece muito é isso, talvez as pessoas acolham menos os meninos. Então, ele precisa menos de você. Parece que precisa menos de você. Então você não vai acudi-lo quando ele estiver chorando, quando ele bate o pé, chora e você não pega no colo como você pegou sua filha. Faça tudo igual, sabe? Porque é uma criança que precisa de tanto carinho, tanto acolhimento quanto uma menina. E o que acontece, já ouvi assim, né? Histórias de, por exemplo, chegar lá na casa da avó, a menina, o menino, e aí dá um abraço na menina. Ai, que saudade, chega o menino e só faz assim na cabeça do menino, só bate a mão. E a cara do menino, de quem queria receber um carinho, um Sim, abraço igual. Então, esse sim. carinho, ele tem que ser igual para ambos, né? Esse acolhimento. E é legal quando eu vejo, assim, o leão aqui sendo acolhido da mesma forma, dele cair, se machucar e vem pegar no colo, pode chorar. E o pode chorar é bom ouvir. Nós, mulheres também, né? Todos, porque a gente foi criado de uma forma de que o choro tem que passar. Já vai passar, e tá tudo bem, tá tudo bem. Não, não tá tudo bem. Se a criança tá chorando, ela sabe que não está Exato. tudo bem, né? Então é bom você não falar que tá tudo bem, acolher e falar, pode chorar, dói mesmo, eu sei, né? Validar aquele sentimento da criança e fazer igual com o menino que tá chorando. E às vezes você fala, ele chora até mais, você vai, pega, abraça, dá beijinho. E, cara, como o leão é carinhoso. Eu tava falando pro Otávio nesses dias, gente, eu acho que ele é mais carinhoso do que elas. Aí ele falou, você sempre falou isso, a primeira era super carinhosa, a segunda, nossa, ela é mais carinhosa que a primeira, a terceira, eu acho que eu vou esquecendo. Mas pelo menos igual ele é. Ele é aquela criança que. E é isso, né? Para ser carinhoso e para crescer carinhoso, para ser um homem lá amanhã carinhoso, atencioso, ele tem que conhecer esse carinho, ele tem que ter recebido, ele tem que saber conhecer esse amor, né? Então, ele é uma criança hoje, que vem hoje, por exemplo, ele me acordou com um beijinho, eu estava dormindo, ele foi lá pro meu quarto, ele me deu um beijinho, cantou para mim, daquele jeito que ele nem fala ainda, mas ele canta. Cantou para mim, mexendo no olho para eu acordar e me deu um abraço. E ele é assim, sabe? Ele é muito cheio de carinho. E é muito gostoso ver isso. Eu não quero nunca que ele perca esse carinho, sabe? Que ele Sim, com tem. certeza. Aqui eu tenho um, né? São gêmeos, tipo, a educação é igual, mas um é bem carinhoso e ama contato, o outro já fica mais assim, só quer dar beijo, abraço, tipo, papai e mamãe e olhe lá, né? Uhum. Enfim, e aí eu sempre vou estimulando nesse contato com a gente, né? Mas com os outros é da vontade dele mesmo. Mas Uhum. vejo bastante diferença entre eles, assim, de facilidade ou dificuldade Aí vai de da criança também, né? sim, vai, da criança também. E aí Aham. até tem bastante gente aqui, né, que vai adotar, que, enfim, ou que já adotou, pensando nas crianças que vão vir de um abrigo, o quanto esse afeto, essa permissão, né, essa permissão de falar, Uhum. tá tudo bem, pode sentir falta sei lá, do abrigo, da sua família de origem, pode chorar, é mais importante ainda, porque todos os traumas, todas as marcas que essas crianças viveram, né, e o amor vai ir curando, né, aos poucos. Pode ser demorado, mas vai ajudando nesse processo de cura e amor. Acho que é tudo isso, né? Essa permissão da criança ser quem ela é, poder expor Sim. as vulnerabilidades dela. E aí entra também a questão dos homens serem vítimas também, né? Do machismo que Sim, nós mulheres somos. Claro que eu digo que não tem comparação, até porque o machismo mata a mulher, mas não mata os homens. Mas eles são vítimas, sim. Eles sofrem, sim, com isso. Quantos homens, né, não cresceram, não tendo esse carinho, não tendo esse apoio que queria ter,
né? Não podendo correr para casa de um amigo e chorar. Alguns podem falar, não, eu tive, nossa, que bom, que sorte. Mas quantos não puderam sair e chorar por algum motivo, pedir um colo para um amigo e o amigo não zoar, falar, para de ser viadinho, e não deixá-lo chorar. Enquanto nós mulheres a gente pode sair, chorar para uma no colo da outra, ser abraçada por outra e tá tudo bem. Então não, Isso eu acho eles muito cruel. Eu sim, acho então eles muito sofrem com cruel. essa falta. Pode falar. Não. Eu acho muito cruel eles crescerem e por conta todas essas crenças, né, de que não pode isso, não pode aquilo, eles não estabelecerem conexões mais profundas. Muitos Com não eles estabelecem mesmos. com eles e com um amigo que seja. Isso Uhum. também. Eu já ouvi vários relatos e eu fico, mas gente, eu fico indignada. Se eu saio, assim, com meu ex-marido, eu saía na roda de amigos, eu ficava indignada com a superficialidade das Uhum. conversas. Ah, viadinho, ah, gay, ah, não sei o que, meu pau. Gente, tipo, 30 anos nas costas e era uma coisa que eu não consegui, não descia, mas é claro, existe todo um porquê, né? E foi, acho que, né, vem dessas relações que eu falei, eu não quero que meus filhos, né, tenham esse tipo de conexão, quero que eles tenham espaço para poder ter amigos, eu quero que eles possam, né, enfim, construir relações bacanas de amizade, de relacionamento. Sim, é o que eu penso também. Por isso que eu falo que eu tento criar os dois, os três, da mesma forma, né? Os dois que eu digo, menino e menina, da mesma forma, sem uma distinção tanto de carinho, de atenção, quanto de brinquedos, como a gente estava falando. E voltando aos brinquedos, né? Que problema tem de brincar com uma boneca? Ele vai querer ser um pai quando crescer e vai brincar, porque o leão dá até mamar pra boneca aqui. Vai querer fazer, brincar de panelinha, qual que é o problema? Ele vai gostar de cozinhar, sabe? Então, assim, isso aí é uma coisa. É até bizarro de estar conversando disso em pleno século XXI, né? Tá falando sobre essas coisas de tipo, deixe ser quem eles querem ser, deixem e dê o carinho igual para menino e menina, mas ainda preciso falar, então a gente fala aqui, né, Tati? Eu também gostaria que a gente não precisasse, né? Mas falar que já tivesse internalizado, mas não está. Eu sinto que ainda falta muito, sabe? Ainda falta muito, mas por conta dessa não reflexão, por conta desse ir no fluxo, ir no automático, e aí de repente você se vê, sei lá, repetindo coisas dos que seu pai falou, que a sua mãe falou, e, né? E as mulheres também praticam, né? São machistas. Eu ouvi muitas coisas machistas da minha infância, da minha mãe. Enfim, então acho que falta mais essa consciência. O que você vê, assim, dessas habilidades, assim? A gente está falando do século XXI, das habilidades para que os nossos filhos tenham uma saúde emocional bacana, né? Que desenvolva relações bacanas. Habilidades para esse século. Thaís, você Peraí, não pensa entendi, assim? desculpa, Tati. Que tipo de habilidades você tenta desenvolver nos seus filhos, né? Habilidades sociais ou emocionais? Você pensa sobre isso, assim? Sim, eu acho que primeiro é isso, né? Eu acho que deles se conectarem com eles primeiro para eles poderem depois se conectar com o mundo, né? Você falando nessa parte social, eles se Uhum. entenderem, entender o que eles estão sentindo. Então Sim. tem muita conversa nesse sentido. Tá brava, quer chorar, pode fazer, sabe? Você tá brava, por que que você tá brava? Então tem muita essa conversa, né, com as meninas que são maiores. Uhum. E é interessante você ver o quanto elas já falam, até de 3 anos. Eu tô muito brava com você por causa disso, disso, disso. Eu não gostei do que você fez. Eu tô triste por causa disso. E é legal você ver que eles entendem, sabem dos sentimentos deles, às vezes até melhor do que a gente sabe dos nossos, né? Porque às vezes a gente fica meio perdida, tá com raiva e não sabe por quê, e é um outro sentimento que puxou aquilo. Então a gente gosta de fazer muito, né, conversar e mostrar esses sentimentos para eles. Questão de brincadeira, que eu gosto assim também de falar muito, como são irmãos, eles brincam muito, brigam muito. E aí o tempo inteiro Sim, tem muito isso de eles chegarem, ai, para, não tô gostando. E o outro continuar, sabe? E eu falo, olha, a partir do momento que falou para, é para parar, deixou de ser brincadeira. Enquanto os dois estão gostando, é brincadeira, tal, vocês estão brincando, se divertindo, legal. Se um falou que não gostou, exato. para. O bom de ter irmão também é isso que vão aprendendo aqui com eles mesmos, né? E isso é Uhum. interessante porque eu falo muito isso para minha filha
Como eu já falo pro Sim. Leon, mesmo ele sendo pequenininho. Então eu falo, Leon, para. A pessoa falou pra parar, é pra você parar. E eu penso sempre até em questões de, tipo, ele tá brincando com uma menina, ele tá lá no futuro ficando com uma menina e ela fala, para, não, é Sim. pra parar, sabe? Então, assim, eu sempre falo, Uhum. o corpo dela é dela, o corpo seu é seu, né? Respeite a vontade dela. Sim. Então, a gente brincando entre a gente aqui, se a gente começar a brincar e ela fala, para, tal. Ou às vezes é para parar, sabe? Porque a gente tem que respeitar quando a pessoa fala. E Sim. eu puxo muito isso para elas, sabe? Eu repito muito isso para elas. Quando uma pessoa chegar para você, se você chegar para a pessoa e falar que é para parar, a pessoa tem que parar. Eu falo para as minhas Sim. filhas. Então, assim, claro que na minha cabeça eu já estou pensando assim naquilo que a gente falou aqui no começo, né? O medo do Mais que longe, dure, né? de A ser gente pensa. abusado e disso, de uma coisa mais séria. Mas Sim, sim. também essa consciência do que é parar, essa consciência do que é uma brincadeira ou não, do respeitar ou não, do para, vem, né, desde essa época de você saber o que você quer, o que não quer e de ser respeitada nisso ou não. Então, se não for respeitada É, aqui, às vezes ela lá pra frente não vai saber que falar para vai parar, ou enfim, não vai levar a sério isso. E eu foco muito isso com ele também, sabe? Se a irmã não tá boa. gostando, ela falou pra você parar, Leão, para, né? Não é Então, não, assim, né? o que eu. O não é não começa agora, né? Sim, exato. Então, assim, com ele mesmo pequenininho eu já faço. E essa é uma das coisas que eu penso, inclusive, né? Quando tem um menino, que a gente fala como que a gente quer criar um menino diferente, né? Nesse mundo machista em que nós somos, né? Todos nós somos machistas, acho. Por mais que a gente lute contra, a gente tenha mais consciência falando disso e tal, ainda temos muito que aprender também, mas todos nós temos um resquício, todos nós fomos criados, né, dentro de uma sociedade machista e vivemos nela. Então, muitas coisas a gente nem repara, a gente nem percebe e é feito de uma Uhum. forma muito automática, né? Sim. Então, por isso que eu acho que tem que repetir, tem que falar e tem que voltar a falar de novo. E acho que a partir do momento vocês, né, que estão ouvindo, que tenham um filho menino, pensando aí nesse futuro, eu acho que é justamente isso, né? O que você pensar em falar o que você pensa que você quer que ele faça no futuro, já começar a ensinar agora, o que você não gostou que fizeram com você, já começar agora, né? Para não Sim. virar esses homens lá na frente puxando o cabelo de menina na balada, passando a mão na bunda achando que é demais, que é muito legal fazer isso, que é o fodão por isso. Então, acho que começa assim desde pequeno, mesmo nessas pequenas formas. Claro, você não vai sentar teu filho de 3 anos e falar: olha, meu filho, você não pode passar a mão na bunda da menina. Mas você vai mostrar dessa forma, tá brincando? O limite é ali, Uhum. né? Ela falou para parar, foi para parar. É o limite do outro, né? Eu Sim. fiquei pensando aqui e até anotei algumas habilidades que eu vejo que são muito importantes, como empatia, conhecer a si mesmo, né? Conhecer o outro, identificar as emoções, gerir as próprias emoções. E o quanto, por exemplo, a empatia é tudo aquilo que na sociedade machista é, os coleguinhas e os próprios pais, enfim, os primos, dizem que é coisa de bichinha, é coisa de menina, Uhum. né? Às vezes você se importar com outro, ou então você ficar triste por algo, né? Ser sensível, né? Quantos relatos, sei lá, a gente ouve, porque aquela criança é sensível. Não sei não, acho que vai ser gay. Né? É assim, a criança Uhum. sensível, não sei não, acho que ela vai ser gay. Já rola umas coisas assim. Então, quer dizer, eu fico aqui pensando, então, a sensibilidade com o outro, com as coisas, a empatia, o cuidar do outro é sinônimo de coisas femininas e é sinônimo de coisas ruins para homens. Não, elas são Sim. coisas boas para os seres humanos. Né? Elas Uhum. são habilidades, elas são do humano em si, isso que nos torna humano. Então, até ouvi, eu não sei, não lembro onde, foi um documentário, foi uma aula, falando, me arrisco a dizer que a educação dos meninos precisa ser muito parecida, né? Assim, pensando em tudo que a gente faz pelas meninas, tudo que a gente ensina que a menina tem que fazer, porque você tem que ser doce, porque você tem que ser o quê? Tem que ser Tem muito que ser mais igual. parecida, Ou mais, né? né? Exatamente, Sim. ou mais. Eu fico pensando, ou mais, em todos os estímulos que os nossos filhos terão, mesmo sem a gente querer, da violência, por exemplo. Uhum. Né? Então, se alguém. É natural, você tá seus filhos vão fazer aniversário, o que vão dar?
que vão dar para suas filhas? O que vão dar para o seu filho? É nítido isso, me dá até uma... Sabe que tem até um vídeo. Desculpa, eu te cortei, Tati. Não, pode falar. Tá meio de lei. Tem até um vídeo que fizeram nos Estados Unidos, um vídeo antigo, de que pegaram. Tinha um bebê menino, uma bebê menina. E aí eles trocaram a roupa dos dois, porque bebê você realmente nunca sabe, né? Se é menino, menina, se tá com roupa trocada, você super parece o oposto. E aí colocavam a criança no tapetinho e chamavam pessoas que se sentiam até desconstruídas em relação a isso. Você acha que você trata diferente? Menino, menina? Não, não trato. E colocaram elas para brincarem com os meninos, com as crianças. Aí era assim, todos que apareceram no vídeo que iam brincar com o menino mostravam os brinquedos mais de lógica, de construção, né? Os brinquedos muito mais de raciocínio. E pegavam com as meninas, automaticamente já pegavam uma bonequinha, uma coisinha mais delicadinha, e vamos brincar disso daqui que é mais suave. E no final eles descobriam que, na verdade, não era um menino, era uma menina, né? E inverteu e falou, nossa, imaginou que você fosse fazer isso, pegar automaticamente o brinquedo, né? E as pessoas mesmo se assustaram delas terem feito isso. E acontece muito isso. Tem até, o Paizinho Vivo um dia postou, acho que foi ele que postou um livrinho feito para meninas e o outro feito para meninos de atividades. E aí tinha esse de seguir caminho, labirinto, da menina era ridículo assim, e o do menino era super complicado, da menina chegava uma coroa, um batom, e o do menino era um navio, sabe? Umas aventuras assim. E aí você vê o quanto já está inserido isso na sociedade e de uma forma que a gente realmente tem que lutar contra, né? Tem que ir para o lado oposto, porque isso é naturalizado mesmo. Então, por aqui a gente tenta fazer mesmo esse caminho inverso com as meninas. Nossa, o que eu compro de livros de princesa, A Revolução da Princesas, não sei se você conhece. Muito legal esses livros, é uma coleção que mostra, inclusive, justamente não são princesas delicadas e fofas, são as princesas, a Ariel, a Bela Adormecida, exatamente elas, mas é a revolução delas. Então, conta elas salvando os homens, elas salvando os príncipes. Então, aqui com elas eu faço isso, então acho que realmente com ele crescendo, ele já vai ter irmãs que vivem brincando aqui de super-heroínas, muito mais do que princesas, que vivem querendo pular, escalar, elas são super assim por aqui. E ele fica tentando imitá-las, né? Então, acho que pelo menos ele vai ter um exemplo aqui das irmãs mais velhas, não vai ver as meninas como um ser delicado e tal. E eu repito muito isso para elas também, né? Porque tem muito isso em brincadeira, sei lá, ele é fraco como uma menina, né? Então a gente repete, nossa, você é forte como uma menina. Então, assim, sempre exaltando a mulher, né? A menina para elas o tempo inteiro. E ele também, de tabela, acaba ouvindo também. Então, é até legal pro seu filho menino, você fazer até essas comparações, né? Diferentes, opostas. Agora, você comentando aí sobre esses apelidinhos e que fica falando, não, se ele for mais delicado, ele é gay, ele vai ser gay e tal. Eu acho que, assim, primeiro, até para os meus filhos, eu falo isso também, mesmo tão pequenos, repito isso, da questão de, e daí, né? Tipo, ser gay não é um problema. Sim. Então, a questão aqui que eu sempre tento trazer, seja feliz, a gente já falou para ela, já fala muito, inclusive, tem casais da minha família homossexuais, casais na família do meu marido. Então é muito normal, né? Natural para elas. Às vezes ela fala, e quem que é ele? Mas é o marido do titio, né? O namorado do titio, namorada da tia. Então, para eles já estão assim acostumados, né? Já é natural. Às vezes questionam, mas pode? Mas por quê? Então, a gente também traz isso. Então, provavelmente, né? Espero que se algum dia for chamado disso, né? Ele, seu viadinho, ele vire e veja, uai, mas isso não é um xingamento, né? Espero que um dia ele olhe e fale, tá, e daí? Tipo, né? Não é um problema se eu for. Mas acontece muito isso, sim, né? Das pessoas ficarem ligando aí, ficarem chamando de viadinho, de gay, porque é mais sensível. Mas, homens, vamos combinar aí que, se tiver homens ouvindo aí, que mulheres preferem homens assim.
homens sensíveis, homens que sentem e escutam o que vocês estão falando. Aliás, talvez por isso tenham tantas mulheres procurando outras mulheres hoje em dia, Exato. porque falta isso. A gente Sim. sente falta disso. Então, não é nenhum problema se seu filho se tornar um homem que escuta, um homem delicado, um homem sensível, um homem que consegue compreender. Ele vai ser um homem diferente e um homem muito mais à frente do que outros. Vai se dar muito melhor se ele gostar de mulher, vai se dar muito melhor com as mulheres E tenho certeza do que que vai outros homens por aí. mais feliz, né? Tenho certeza que vai ter menos riscos de se envolver em brigas, né? E de morrer em brigas Sim. ou em criminalidade, nas drogas. Tenho certeza que vai ter menos chances de cometer suicídio, porque a gente sabe que o índice mais alto de suicídio é muito de homens por conta disso tudo que a gente está falando, que o machismo também, eles sofrem com tudo isso. E aí você falou das suas crianças aqui, eu só tenho meninos, eles não acho que tem que existir uma harmonia. Tem que existir uma harmonia entre desenhos e coisas de heróis que eles gostam, e ok, gostar de heróis, mas também desenhos que falem de amizade, de afeto, entende? Uhum. Que normalmente são os desenhos de meninas, considerados de meninas. Não é mais colorido. Eu preciso mostrar mais isso, então, Porque ele ainda não assiste, né? Mas assim, quando crescer, porque como minha preocupação sempre foi mostrar o oposto para a menina, com ele eu vou ter que me preocupar então em mostrar esses mais, né, que instigam mais a parte da emoção, né, do sentimento. Eu tenho que fazer o caminho contrário com ele, né? Exatamente. Então, essa consciência, como você falou, como está muito enraizado, eu acho que o primeiro ponto é a gente sempre se questionar, né? Mas por que eu estou fazendo isso? Mas por que eu estou dando tal brinquedo? Mas por que, né, eu faço diferente com um, faço diferente com outro? Pra gente desconstruir mesmo, né? Pra gente conseguir desconstruir, que é árduo, não é uma coisa fácil. É bem árduo. Eu vou só ler os comentários aqui. Tá. A Eu tô também Milena... voltando aqui para... E como diz um péssimo ditado, segura suas cabras que meu bode está solto. Ou seja, o direito do outro tem que ser limitado por causa da educação que foi mal passada. Sim, exatamente. Compreender, a gente precisa ensinar desde cedo o quanto é desigual. O quanto as meninas já sofreram muito, as mulheres já sofreram muito, né? E por que a gente precisa ser mais consciente ainda, e os nossos filhos também? Consciente do que é, né, nascer homem num país totalmente machista. Fico aqui pensando. Que pode perguntar. E Thaís, e o que você percebe dessa questão do machismo assim nas escolas? Assim, você percebe ainda dificuldades? Ou na escola que seus filhos estão é tipo bem ok, assim, bem tranquilo? Como eu disse, como elas são pequenas ainda, né? Não consigo ainda, não passei por tanta coisa com elas. Talvez quando forem maiores, né, elas até vão voltar e contar mais histórias da escola, a gente consegue enxergar melhor. Mas por enquanto elas ainda estão no jardim, né? Elas estudam numa pedagogia que é mais, nem matéria ainda tem, né? Não Qual que passa é a ainda pedagogia? na Waldorf. Ah, eles também estudavam, porque Conhece? agora, provavelmente, até o final do ano não vai conseguir mais. Mas estavam numa Waldorf, que eu É, estava gostando e ninguém. bastante. Tava gostando Legal. bastante. O que antes de eles estudarem nessa escola, Waldorf, eles estudavam numa escola de bairro, assim, eles ficaram um tempinho. Foi a primeira tentativa, na verdade, que eu tive de colocar na escolinha. E eu lembro que aqui em casa, né, o Theo sempre gostou de cantar, igual a mim, e o Noah sempre gostou de dançar. E aí ia ter uma turma de balé e eu inscrevi o Noah, porque ele gosta de dançar e tal. Dançar. As próprias educadoras, elas tinham preconceito. Elas viravam os olhos e falavam comentários, porque depois uma das moças que trabalhavam lá
veio Uhum. trabalhar aqui, né? Ser babá das crianças. E aí eu fico indignada, eu fico assim, sabe quando você fala, mas né, a gente está tentando desconstruir, e é por isso que quando eu penso, será que é algo tão óbvio? Eu falo, não, não é óbvio. Acho que é por isso que a gente precisa falar e repetir, porque É, pra eu tenho uma gente. amiga que colocou. Pode falar? Eu tenho uma amiga que colocou o filho dela no balé e ela fala que quando ela ligou também para as escolas, foi assim, também perguntando, mas você é bailarina? Ela, não, por quê? Porque, nossa, difícil, nunca vi uma mãe querer pôr o filho aqui no balé. Tinha sempre algum questionamento. E também até, acho que, mas tudo bem, ele vai ser o único menino aqui. Então, ao invés até de ter um encorajamento ali pro pai de, nossa, Sim. que legal, seja bem-vindo, vem cá, também sempre tinha um questionamento, né? Mas não E dá vontade de perguntar, fala assim, então, esses bailarinos profissionais que existem, eles vieram da onde? sim, Eles, tipo, sim. aprenderam em casa. E seu Não filho é? fez no final, não, balé? Fez um tempo, no tempo que ficou na escola, mas depois a gente tirou, porque era péssima escola, enfim. Né? A gente foi percebendo ao longo do tempo. Mas tem isso, assim, a gente tem que lutar com todos os ambientes, né? A gente tem que lutar com o nosso passado e com essas questões inconscientes, tem que lutar com a escola, tem que lutar, enfim, sei lá, com a família, que, sei lá, quer só dar coisas violentas e arminhas. Eu lembro que logo no começo, assim, eu já mandei mensagem, tipo, o grupo da família, assim, o que você quer, o que eles querem ganhar? Eu falei, olha, não sendo brinquedo que vão favorecer a violência, beleza, você pode dar qualquer coisa. Só não favoreça a violência, porque a violência, infelizmente, eu tenho fé que melhore, mas para os meninos ela é muito mais, né, bombardeada nos jogos, nos Sim. desenhos, em tudo, nas roupas. Se você olhar as roupas, né, tudo é sempre E é denotando essa mostrado coisa de para os ação. meninos essa violência como sendo algo de coragem, né? Tipo, nossa, é Exato. corajoso, se for brincar com isso, é mostrar de uma forma bem diferente. Aí a Milena falando, quando eu tinha 11 anos eu entrei na aula de judô, minhas colegas de escola me chamavam de sapatão, eu detestava. E ainda tem isso, né? Porque às vezes a pessoa vai entrar, vai fazer, vai deixar de fazer o que gosta, porque tem Uhum. outras. Então, sejamos pelo menos as mães das crianças que estão entrando, do menino que está entrando no balé, da menina que está entrando no judô, e não as mães das crianças que ficam zoando do sexo oposto, né, por estar lá fazendo essas aulas, né? Então, pelo Sim, menos que a gente crie nossos filhos de uma forma que sejam eles os que falam seja bem-vindo e não que fique zoando, porque acha e nem se esforce para isso, né? Porque eu acho que se a gente já começa a trazer isso para os nossos filhos desde pequeno, talvez seja muito natural isso para eles quando eles uhum. crescerem e virem coisas assim, né? Então eles vão ver como sendo algo normal e não como algo que ele tem que se segurar e falar, ai, não vou zoar dela porque ela tá aqui. Para ele vai ser completamente normal ver uma menina, uma amiga lá fazendo judô, né? Sim. E aí eu fico Ó, pensando meu também. pai me encorajou e fiz 5 faixas. Sucesso! Legal. Fico aqui pensando até nesse sentido de empoderar, né? Do que é o empoderar e que os meninos também precisam desse poder que vem de dentro, né? O empoderamento é um poder que vem de dentro, não é para você ter poder sobre o outro, mas sobre si mesmo, de enfrentar isso. Esse preconceito do amigo, do colega ou da escola, para poder bancar o que realmente querem, o que realmente são, né? Porque eu fico imaginando os nossos filhos na sociedade daqui 7 anos, sei lá, com 7 anos, 10 anos, enfim, sendo tendo comportamentos diferentes, expressando mais os sentimentos, tendo mais empatia, o quanto ainda hoje, né, o quanto daqui 7 anos, talvez vai ter pessoas que vão vir com esses termos, que vão vir com esse preconceito, com essa discriminação. Então, eles precisam estar preparados para enfrentarem Uhum. também, né, essas questões. Fico aqui pensando. Graças a debates assim, né, conversas como essas, a luta de muita gente, né, de Sim, muitas pessoas que até vão para as ruas mesmo falar sobre esses assuntos, né? É graças a isso que tem mudado. Eu acho que muita gente tem criado muito mais consciência em relação a esses assuntos e tem passado essa consciência para os filhos também. E assim, muita coisa a gente não pode culpar nossos pais porque eles não tiveram
Uhum. essa esse diálogo com os pais deles. Eles não tiveram essa realidade, eles não tiveram. Eu lembro quando eu tive a Maia, minha primeira filha, e eu ouvia muito de que eu não podia pegá-la no colo. Então, assim, serve até, né, para quem tem um menino, o primeiro menino, e que você não pode pegar no colo, senão vai estragar, senão vai ficar mimada, senão vai. O que, que vai ser essa criança que vai receber tanto amor assim, né? Então, eu me sentia culpada no começo, até começar a frequentar uns grupos de pós-parto e começar a achar lá a minha tribo, né? Pessoas que falavam pra mim, tá tudo bem, você pode pegar no colo, e eu, ufa, voltar pra casa e não me sentir culpada por isso. Uhum. E isso foi um alívio pra mim, porque depois que eu fui começar a ouvir falar sobre criação com apego, cama compartilhada, mas coisas que intuitivamente eu já queria fazer. E é bom Ah, você ouvir que tá tudo bem e outras pessoas te falarem isso, e você não achar que você está estragando o seu filho ou fazendo alguma coisa de errado. E aí sim, que eu venho também com essa questão de que nossos pais, eles falam isso, mas não é por mal, obviamente, né? Porque sim, com eles foram certeza. criados dessa forma e eles só querem o bem pra gente e acham que isso é a melhor forma de se criar. Então, eu fico imaginando como eles foram quando eram crianças também, né? Quantos Uhum. abraços eles receberam, quantos colos eles receberam, né? Quantos eu te amo eles ouviram. Isso é uma outra coisa. Nossa, eu pego meus filhos e falo eu te amo todo santo dia, né? E às vezes eu ainda falo, eu já te falei que eu te amo hoje. Às vezes, não, ainda não, e eu falo de novo. Então, assim, falar e fazer declarações, eu faço muito isso e eu não tive muito isso, sabe? E eu sei que foi justamente, né, por esse contexto todo que eu disse, não é porque meus pais não me amam, meus pais não, mas eles conhecem um outro tipo de paternidade e de maternidade, que Sim, era até talvez da geração, né, uma antes da nossa, em que os pais são os responsáveis, têm que ser respeitados e estão muito acima dos filhos, e que eu falo, você obedece, fica quieto e faz, né? Então não se podia criar um afeto, uma relação de tanto afeto mesmo, assim, porque eu acho que se perdia o respeito, acreditava-se de que você, né, se perderia o respeito pelos seus pais. Então, eles mantinham mesmo uma certa distância. E é bom ver que isso está sendo mudado, está sendo quebrado e que as nossas crianças, hoje, pelo menos, a gente espero que não seja só uma bolha isso, mas que esteja mesmo expandindo, né? E chegando em muitos outros lugares, construindo pontes, porque para os nossos filhos, para as crianças de hoje, serem um adulto aí de amanhã muito mais resolvidos que a gente, inclusive, né? Que a gente que saibam lidar com seus sentimentos, reconhecer seus sentimentos, é, enfim, conseguir chorar sem ter vergonha, né? sim. E para eles serem essas pessoas e que possam passar para seus filhos isso também, né? Eu acho que É. acho que a humanidade vem melhorando. Eu sou otimista. Não, eu tenho fé também. Eu acredito que a gente tem um trabalho gigante ainda pela frente. Fico muito feliz de ver, né, assim como eu, trocentos milhões de psicólogos, educadores parentais falando sobre isso, assim como ativistas, né, falando sobre a questão do gênero. E dos nossos pais, eu também acho que a gente não, né, não é pra gente culpar, eles fizeram o que eles podiam com os conhecimentos que eles tinham, mas acho que também a gente pode ter o nosso papel de ir mostrando para os nossos pais, né, certas coisas que eles fazem ou questionar. Então, com meu pai, por exemplo, várias vezes, meu pai é um fofo, sempre me deu muito amor e carinho, sempre falou que me amava, mas ele não teve filhos meninos. E aí, uma vez, acho que o Nó chorou, sei lá, e ele veio com uma assim de, homem não chora, não sei o que é. Aí eu entrei na, não, pai, homens choram sim, né, assim. E aí eu vou tentando na delicadeza pra, tipo, não ir, né, grossona, Desconstruir, mas né? e reconstruir, né? Aí, ou então, quando fala alguma coisa, eu falo, mas por que, pai, os meninos não e as meninas, sabe? Bem nas perguntas, mas por que a menina não pode? Por quê, né? E aí você vai perguntando e eles vão pensando. Eles, né, estão mais velhos, meu pai tem 70 e poucos anos, mas ele tem a capacidade de pensar e falar, é mesmo, né, filha? É, porque é machismo isso, né? Então, aí vai se questionando também nessa altura e tá tudo bem, né? A gente pode evoluir em qualquer idade. Né? Então, eu acho isso também Sim, bacana, essa oportunidade que a gente tem. E aí você falou dessa questão da disciplina, né? Do quanto os pais, não, que eu exijo, né? Não era nem assim, vamos respeitar um ao outro. Eu exijo uhum, respeito porque eu sou sua mãe, eu sou seu pai. E o sim, quanto isso está, né? A obediência cega está atrelado
à violência sexual. Eu vou, inclusive, falar isso no desafio Maternidade Mais Leve, lá nos 7 dias, para a gente tentar desconstruir, para a gente ver que existem outras maneiras, porque eu também já recebi inúmeros relatos de mulheres adultas que eu precisava ser tão obediente que uma vez passou um velho e falou para fazer tal coisa e eu fiz. Por quê? Porque eu tinha que ser obediente aos mais velhos. Eu tinha que respeitar os idosos. Ou seja, alguém me manda fazer X, Y, Z, eu sou criança, eu faço, né? Eu obedeço. Então, o quanto a gente precisa desconstruir essa obediência cega para a gente chegar nessas relações que a gente está falando de respeito mútuo, né? Uhum, uhum. E nossa, quantas questões, né, que refletem ainda na nossa fase adulta questões de quando a gente era criança, né? Tudo, eu diria. Tudo que aconteceu na nossa infância reflete hoje na nossa vida, né? Então, por isso que ainda maior a nossa responsabilidade com os nossos filhos e ainda maior tudo que a gente tem que pensar e agir de uma forma certa, né? Sem muita pressão, mas já fazendo, porque realmente é isso, né? Ser pai ou ser mãe. Tem uma grande influência, né, naquela criança que te vê como exemplo e que tudo que você fala para ela, inclusive, é a verdade, né? Então, acho que começa por aí. É uma criança... lembrando que a criança vem como um livro branco mesmo, HD vazio, zaço, e que a gente que enche ele com o que a gente quer. Então, tudo que a criança vai depois falar, ela viu em algum lugar, né? Às vezes acontece, até com tudo isso que eu tô falando que a gente faz por aqui com as crianças, acontece às vezes da Maia lançar uma coisa ou outra, de pai, mas essa roupa é de menino, tal, que ela não quer pôr uma calça mais larguinha, sabe? Ela tá já criando o jeitinho dela e são coisas que sim, nossos filhos vão chegar e também vão crescer e vão criar suas conclusões também, né? Sim, Mas a gente criança. sempre está tentando desconstruir, ajudar né, a construir seres melhores aí, né, É, pro mundo. Tem é, até uma questão engraçada aí é, disso que eu lembrei, disso de falando assim, né, de como a criança, terminando só sobre isso, de como que tá na nossa cabeça o que a gente acha a maldade, né, talvez, ou algo que a criança pensa aí, a gente às vezes interpreta de um jeito, mas a criança tá em outra, falando de outra coisa. Um dia a gente tem um imã aqui de geladeira de 2 homens se beijando e ele tem um filtro verde. E aí a Maia, pequena, ela tinha uns 2 anos e pouco, ela olhou e ela falou: Nossa, que estranho! Eu já, né, pronta para explicar, dar uma aula de falar por que é estranho 2 homens se beijando, filha, né? E aí eu, por que, Maia, é estranho? Ela, eles dois são verdes. E assim, ela tá falando do filtro do negócio, da cor dos 2 homens. Ah, verdade, estranho mesmo. E ela nem reparou que era, tipo, nem pra ela nem foi estranho, né, os dois. Então, assim, sim. as crianças realmente, tudo que elas vão pensar e tudo que elas vão, né, ser, enfim, depende muito do que a gente fala para Muito, elas. Então, você vê crianças muito. dessa mesma idade falando coisas, né? Já vi, assim, criança no shopping querendo eu tava numa loja, ela queria um chaveiro de coração. Um menino queria. E a mãe falou: Não, você não vai pegar isso. Isso aí é coisa de menino. Ele, mas eu quero. Eu gostei desse. Ela escolhe outro. Aí ela procurou, mas eu gostei desse. O menino falou: Não, mas esse é de menina, eu não vou comprar. E eu falo, gente, naquela hora eu fiquei pensando, gente, coitado, assim, né? Então, assim, Não, como a criança é assim, porque ela ouviu coisas, né? Porque foram sim, colocadas coisas erradas na cabeça dela, né? eu sempre coloquei e usei coisas rosas nos meus filhos. E é no ato de rebeldia mesmo, de falar, os meus filhos vão usar rosa. E É, aí, sempre coloquei. E aí, inclusive, eles gostam de rosa, né? O Noah, principalmente, gosta de rosa. E o Noah para a sociedade, é a definição de moleque. Se você pensar na travessura e E tal. você acha roupas rosas que não sejam vestidos, não sejam com purpurinas e não seja, você Antigamente acha? até Porque achava. é muito bizarro, né? Agora, Porque você entra numa loja assim, menino ou menino? Não tem uma, né, roupa hoje de em dia é mais criança, é tipo difícil. rosa com Acha frufrus ou É. Ou roupa de menina é um saco, é feia, é tudo blã. Odeio roupa de menina. Mas às vezes tem um apolinho, sabe? Com outras cores a sim. não ser azul e verde, entendeu? Então, isso Uhum. ainda dá pra achar. Mas é engraçado que uma vez eu fui com o Theo foi fazer a cadeira de roda dele. E aí a gente tava no SUS, profissionais, tal, do SUS, nananã.
Theo tava com chupetão rosão lá, porque eu comprava aquela chupeta, 20 milhões de chupetas, porque eles perdiam uma por dia. Aí a fisioterapeuta, sei lá, que ela era assim, nossa mãe, mas chupeta rosa. Aí eu falei assim, não caiu pinto não, é só uma chupeta. Ah, não aguentei, eu não aguento. Assim, todas as vezes que eles saem, eu falo uma, porque assim, vai escolher um brinquedo, tipo, não, você quer qual cor? Aí vai o Noah, quero rosa. Tipo, ele sempre quer rosa. O Theo que é verde, porque é do Largatixe lá, do desenho que eles assistem. Mas é isso, entendeu? É deixar livre, né, pra escolher as cores. Gente, a gente tá Cor também terminando. não tem gênero. Cor não tem gênero, não tem órgãos, né, sexuais, não tem nada. É só uma cor que inventaram pra gente consumir, né? Então, assim, É. não tem. Aí, ó, Thaís, essas queria perguntas que... aí são para você, Tati. Ai, deixa eu ver. Somos adultos, Antes que acabe o tempo, tem mais 4 minutinhos, acho que desliga aqui, né? isolada. Será que tudo o quê? Porque às vezes me cobro tanto. Nossa, falei isso. Será que ela vai lembrar? Então, depende do que idade vai lembrar, É né? que Porque tem muitas coisa coisas antes dela. tem antes coisas disso. Aqui, ó, total, somos adultos com feridas infantis. Mas às vezes É, fico que ela falou de bitolada. somos adultos, a gente estava falando que tudo. É, que bom lembrar. Ah, tá. Tá, daquilo que a gente recorda, enfim, daquilo que fica de marca, né? Eu acredito que as coisas mais intensas, né? Então, se a gente Uhum. fala para uma criança, ah, você é burra, você falou uma vez. Agora, se fala sempre para uma criança isso destrói. Isso destrói a autoestima de qualquer pessoa se você fala sempre, né? Então, eu acho que se a gente falar algo que a gente não queria ter falado, eu acho que é o mínimo refletir sobre aquilo, pedir desculpas, melhorar como pessoa, né? Pra gente não tentar repetir. E a Milena, meu filho tem 20 anos e até hoje ele tem guardado. Deixasse aí, se tem alguma indicação, vou te copiar, já que você gosta de indicações. Você tem algum livro sobre tudo isso que a gente está falando, sobre outros temas interessantes? Livro, ou documentário, ou filme que você acha legal de indicar? Eita, nossa, eu vou falar a última série que eu assisti, então tem que ser sobre o assunto, Tati? Não, alguma coisa que você acha interessante. Então tá. Eu indico a série As Telefonistas. Você assistiu? Que tá na Não, Netflix? assim, tá na minha lista, mas ainda não assisti. Ótima! Então vai lá assistir. Série do Legal. Netflix, As Telefonistas, que mostra da luta das mulheres, né? A conquista Tá. delas no mercado de trabalho, numa época em que o machismo era ainda maior. E é muito gostosa a série, assim. Tem, né, tanto coisa mais de tirar o fôlego, quanto coisa mais tranquila, um romancinho ali. Sempre acaba o episódio você querendo assistir o outro logo. É bem Legal. gostosa essa série, eu gostei. E como a gente Bacana. estava falando de machismo aqui também, eu queria indicar um filme, que é um filme que eu já indiquei lá no podcast também, que chama. É um filme francês, eu sempre esqueço o nome desse filme. Vou Eu não anotar sou um aqui. homem fácil. Eu Eu não não sou um sou um homem homem fácil? fácil. Tá. É um E filme eu vou ótimo que indicar. mostra justamente essa É, inversão de papéis de homens e mulheres, então a gente consegue enxergar muito bem o que a gente passa na sociedade, tipo, o que sim. as mulheres passam, né, sendo mulheres nessa sociedade, porque Uhum. mostram as coisas acontecendo com os homens. Bacana. Ó, e eu anotei aqui para indicar aquele que eu já indiquei no canal, que é o The Mask You Live In, né? O documentário. Um outro documentário, esse tá no Netflix, né? É muito bom. Eu assisti 2 vezes e é totalmente diferente quando você assiste uma vez, sei lá, 2 anos depois é diferente. É O Silêncio dos Homens, que está no YouTube, Uhum, um é documentário. ótimo. E agora, o último sobre abuso, né, sexual, um crime entre nós, que está no GNT. É só você baixar o aplicativo, que está aberto essa semana, por como é Maio Laranja, né? Foi o Dia Internacional da Prevenção do Abuso, da luta contra o abuso, tá aberto. Então, acho bem bacana se a gente puder ir, né, ver. Ok, Thaís, muito obrigada pela sua Obrigada, Tati, participação. pelo convite. Adorei. Obrigadão mesmo. E, gente, sigam a Thaís lá no A Gente Conversa. Vejam um podcast sobre adoção. Agora que ela fez 2 episódios. Tá muito bacana. Beijão. Tchau, obrigada, gente. Até.